Sabe, já parou para pensar que existe uma espécie de linguagem secreta que organiza tudo ao nosso redor? Pois é, para o direito essa linguagem não só existe, como é super organizada. É um sistema que cataloga tudo, desde o chão que a gente pisa até a energia que chega na nossa tomada. Hoje a gente vai decifrar esses códigos que estão por trás dos objetos do nosso dia a dia, usando o nosso Código Civil brasileiro como mapa. Pensa comigo, uma casa, energia elétrica e o direito de receber uma herança. À primeira vista, parece que não tem nada a ver, né? Uma coisa é super sólida, a outra é invisível e a terceira é uma ideia, um conceito. Mas acredite, na lógica do direito, elas têm um ponto fundamental em comum. A chave para entender isso está no jeito que a lei escolhe olhar e organizar o mundo. E o que une tudo isso é uma única palavrinha: bens. Para a lei, tudo isso são bens. Só que isso é só o começo, a porta de entrada. A partir daqui, a lei começa a colar umas etiquetas, umas categorias que definem como a gente compra, vende, herda, e isso tem consequências muito reais em contratos e até em brigas por propriedade. Então vamos começar pela primeira e maior divisão de todas. É como se a lei olhasse para tudo que existe no mundo e separasse em dois grandes grupos: aquilo que a gente consegue mover de um lado para o outro e aquilo que está, digamos, pregado no lugar. De um lado, então, ficam os bens imóveis, o solo e tudo que está grudado nele de forma permanente, tipo uma casa, uma árvore. Do outro lado, os bens móveis, que é basicamente todo o resto que a gente consegue transportar sem estragar, como um carro ou um celular. Parece intuitivo, né? Mas é exatamente aqui que a lógica do direito começa a dar uns nós na nossa cabeça. E olha só que curioso, para a lei, o direito de receber uma herança é considerado um bem imóvel. É isso mesmo, como se fosse um terreno. E a energia elétrica que a gente usa em casa, a lei classifica como um bem imóvel. Isso mostra que a lei não está muito preocupada com o senso comum. Ela cria as próprias categorias para fazer o mundo funcionar do jeito dela. Bom, uma vez que a lei separou o que se mexe do que não se mexe, ela começa a adicionar outras etiquetas para detalhar as qualidades de cada bem. Pensa que é como se ela estivesse preenchendo uma ficha técnica para cada objeto que existe. Primeiro, a gente tem os bens fungíveis. Pensa neles como itens que são intercambiáveis. Sabe, tanto faz eu ter esta nota de R$ 10 ou aquela outra, o valor é o mesmíssimo. A mesma coisa com um saco de café de um tipo específico. Eu posso trocar por outro idêntico que não perco nada. São bens que podem ser substituídos sem problema. Depois vem os bens consumíveis, e aqui o nome já entrega tudo, né? São aqueles que basicamente desaparecem no primeiro uso. A comida que a gente come, a gasolina que vai no tanque do carro, uma vez que a gente usa já era, eles se extinguem na sua forma original. E a questão da divisibilidade? A lei se pergunta, dá para dividir isso aqui sem destruir o valor da coisa? Um terreno, por exemplo, pode ser loteado e cada lote continua sendo um terreno valioso. Agora, se a gente dividir um carro no meio, ele vira sucata. E essa diferença é crucial, por exemplo, na hora de dividir uma herança entre várias pessoas. A lei também olha se um bem está sozinho ou se ele faz parte de um grupo. Um livro é um bem singular, ele por ele mesmo, mas uma coleção de livros, uma biblioteca inteira, é tratada como uma coisa só, uma universalidade de fato. O mesmo vale para um rebanho de gado. O conjunto, a coletividade, ganha uma identidade jurídica própria. Ok, agora que a gente já entendeu as fichas técnicas dos bens, vamos para o próximo nível. Como a lei enxerga a relação entre eles. E é aqui que muitos contratos se complicam, ou se resolvem. A relação mais básica que existe é a de principal e acessório. O principal é aquele que existe por conta própria, tipo o carro. O acessório depende dele para existir, como a chave do carro. E a regra de ouro aqui é bem simples. O acessório quase sempre segue o destino do principal. Se o carro é vendido, a chave vai junto. Mas atenção, existe uma categoria especial chamada pertenças. Pensa no trator de uma fazenda. Ele serve à fazenda, mas não é parte dela, certo? E aqui vem o pulo do gato. Se alguém vende a fazenda, o trator não está automaticamente incluído no negócio, a não ser que o contrato diga isso com todas as letras. É uma daquelas pegadinhas clássicas. E as melhorias que são feitas no imóvel? A lei chama de benfeitorias e divide em 3 tipos. As necessárias, tipo consertar um telhado com goteira. As úteis, que melhoram o uso, como construir uma garagem. E as voluptuárias, que são de puro luxo ou lazer, como uma piscina. Saber essa diferença é super importante, por exemplo, no fim de um contrato de aluguel, para saber quem paga o quê. Até agora, a gente falou de bens privados, que têm dono. Mas e as coisas que pertencem a todo mundo? Vamos mudar um pouco o foco e falar dos bens públicos, aqueles que são administrados pelo Estado.
A lei organiza os bens públicos em 3 gavetas. Na primeira estão os de uso comum do povo, rios, praças, estradas. Na segunda, os de uso especial, os prédios das prefeituras, hospitais públicos e escolas. E na terceira, uma categoria um pouco diferente, os bens dominicais, que são o patrimônio do Estado que não tem um uso definido, tipo uma terra desocupada. É quase como um estoque do poder público. E aí vem a grande pergunta: um bem público pode ser vendido? A resposta é: depende. Uma praça ou o prédio de uma prefeitura, enquanto estiverem sendo usados para isso, são inalienáveis, ou seja, não podem ser vendidos. Já aquela terra do estoque do Estado, o tal bem dominical, esse sim pode ser vendido, mas claro, seguindo uma série de regras. E para fechar, uma proteção que é, assim, fundamental ao que decidido de todo mundo. Ninguém pode virar dono de um bem público só porque usou ele por muito tempo. Aquela ideia de usucapião, que até funciona para bens privados, simplesmente não se aplica ao patrimônio público. A proteção aqui é total. Então, a gente viu como o Código Civil, que é uma lei com raízes bem antigas, cria um mapa super detalhado para organizar o mundo material. Mas fica a reflexão. E o mundo digital? Um banco de dados, uma criptomoeda, um perfil numa rede social, isso é um bem móvel? Um bem acessório? Como essa linguagem que foi toda pensada para terras e objetos se adapta a essa nossa realidade que é cada vez mais intangível? Pois é, esse é um debate fascinante, que o próprio direito ainda está aprendendo a resolver.